Olá, turma! Estamos iniciando mais uma semana, nossa 26ª semana de aula, e hoje faremos português na apostila. Vamos começar na página 37. Essas páginas que nós faremos hoje são várias atividades. E antes de realizarmos as atividades, a professora fez um resumo para vocês relembrarem e também conhecerem alguns conteúdos que serão necessários saber para conseguir realizar então essas atividades. Então prestem atenção aqui nas imagens, que a professora vai fazer uma breve explicação e aí daqui a pouco a gente segue então com as atividades da apostila. Vamos começar então com o mais simples, que são os substantivos no singular e no plural. Então o singular indica um só ser e o plural indica vários seres. O plural dos substantivos normalmente é formado acrescentando-se um S. Então, por exemplo, azeitona, azeitonas, caneta, canetas, mas também podem fazer parte de uma forma diferente. Por exemplo, anão, anões, animal, animais, capitão, capitães, pão, pães. Pronomes possessivos são usados para indicar posse. Por exemplo, meu, minha, teu, seu, nosso, vosso. Então a professora deixou um exemplo. Minha mãe é uma comédia. Minha é um pronome possessivo, então, que indica posse. Pronome demonstrativo é aquele que indica a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, situando-o no tempo ou no espaço. Então, a professora colocou ali alguns exemplos de pronome demonstrativo. Na primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto. Na segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. E na terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Artigo é a palavra colocada antes do substantivo para determiná-lo. Então, os artigos eles são classificados em definidos ou indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os, as. O, a no singular, os, as no plural. E também são classificados, então, em artigos indefinidos. Um, uma, uns, uma. Uma no singular, uns, umas no plural. Então, por exemplo, o jardim possui umas flores. Observem que nesse exemplo tem ali dois artigos. O, que faz parte do artigo definido, e umas, que faz parte do artigo indefinido. Concordância nominal é quando os artigos, os adjetivos, o numeral e os pronomes devem concordar com o substantivo a que se referem. É uma combinação com coerência. Então, por exemplo, apenas as duas malas pequenas são minhas. Observem que as é um artigo, duas é um numeral, pequenas é um adjetivo e elas então têm uma coerência, uma combinação com o substantivo minhas. E aí, sabendo disso, pessoal, a gente vai começar então as atividades, tá? Então, na página 37 diz assim: releia o título de um dos gráficos. Então, lembra que nas atividades anteriores a gente fez gráficos de alimentos saudáveis e não saudáveis entre meninos e meninas, né? Então, percentual de consumo de alimentos saudáveis mais de 5 dias por semana das escolas de acordo com o sexo. Letra A. A palavra em destaque está no singular ou no plural. Então, vocês estão vendo que a palavra em destaque é saudáveis, tá? B. Qual é o singular dessa palavra? Número 2. Considere as regras de plural para palavras terminadas com L ou U e relacione as colunas. Então, vocês estão ali vendo algumas palavrinhas, fósseis, sutis, degraus e pastéis, e algumas classificações. Palavras terminadas em AL, EL, OL e UL apresentam plural com terminações IS. Palavras oxítonas terminadas em IL
apresentam plural com terminação S, enquanto as paroxítonas terminadas em L têm plural com terminações eis, tá? E palavras terminadas em U apresentam plural com acréscimo do S. Então, vocês vão poder observar ali principalmente o final das palavrinhas para conseguir identificar cada característica a palavra correta. Número 3. Localize no caça-palavras o plural das palavras em cada quadro. Depois, escreva as palavras encontradas ao lado de seu singular. Então, por exemplo, vocês estão vendo ali uma coluna de palavrinhas no singular e vocês vão passar essas palavrinhas para o plural escrevendo ali nas linhas. E aí, pessoal, essas palavrinhas, elas estão também ali no caça-palavras, onde vocês têm que encontrá-las, tá? Página 39, número 4. Pinte as palavras que estão escritas corretamente, de acordo com o uso correto de L ou U. Vocês estão vendo uma infinidade de palavrinhas ali, elas se repetem. Algumas delas estão completamente escritas erradas. Então, quem tiver dúvidas, use um dicionário. Vocês vão pintar somente as palavras escritas corretamente. Ainda na página 39, tem ali os pronomes possessivos, que a professora havia colocado os exemplos para vocês ali no vídeo anterior, né? Então, número 5, releia um trecho do Guia Alimentar. Então, regra dos 80-20. Não é necessário que você pare de comer seus alimentos favoritos. Apenas certifique-se de que sua dieta está sendo saudável e balanceada em 80% do tempo. Deixe os outros 20% para o restante. As palavras em destaque são artigos, pronomes demonstrativos ou pronomes possessivos. Página 40, atividade número 6, leia o texto. O espinafre é uma verdura de folhas verdes escuras, rica em vitaminas A e C e ferro. Seu nome científico é Spinacia oleracea. O espinafre é uma planta anual, o que significa que ela cresce e se desenvolve durante uma estação e precisa ser replantada todos os anos. Suas folhas agrupadas num círculo fechado podem ser lisas ou enrugadas e têm a forma aproximada de um triângulo. Então, pessoal, agora leia uma versão do texto modificada propositalmente. Então, a professora quer que vocês façam a leitura, é o mesmo texto, só que ali foi trocado algumas palavras, tem algumas modificações. Eu quero que vocês façam a leitura e prestem atenção. Então, pausem o vídeo, façam a leitura para vocês conseguirem identificar quais são as diferenças. Voltando, pessoal, então agora, de acordo com essa comparação dos dois textos, tem ali algumas atividades. Primeira bolinha. Analisando as duas versões, é possível afirmar que o uso dos pronomes destacados no texto original o deixa menos cansativo ou menos difícil. Número 7. Sublinhe os pronomes possessivos nas frases a seguir, depois escreva a palavra que se refere. Então, olha lá. Letra A. As proteínas são essenciais. Sua ação no organismo é benéfica ao ser humano. Qual é o pronome possessivo? Na letra A, sua. Então, vocês vão grifar ou circular o sua. Esse sua está se referindo a quem? Ao quê? Nesse caso, as proteínas. Então, é isso que vocês vão colocar ali na letra A, que está se referindo, então, às proteínas. De acordo com esse exemplo, vocês vão continuar fazendo as próximas, tá? Número 8, página 41. Reescreva as frases usando pronomes possessivos para substituir as palavras em destaque. Então, vocês vão ter que substituir, tá? Usando pronomes possessivos. Então, na letra A, por exemplo, não gosto de comer banana verde. As enzimas da banana verde, está repetindo, amarram a boca. Então, vocês vão ter que tirar essa frasezinha da banana verde e trocar por um pronome possessivo. Ainda na página 41, tem ali palavras de cá para lá, concordância nominal. Número 1, releia um trecho do Guia Alimentar.
As batatas são ótimas fontes de energia e de vitamina C, mas não são tão saudáveis assim se revertidas em gorduras, como é o caso da batata frita. Classifique as palavras destacadas. Então, olhem ali as palavrinhas em destaque. E aí vocês vão ligar, tá? As é um substantivo ou é um artigo definido, no caso. E batatas é um substantivo ou é um artigo definido? Vocês podem ligar e também colocar ali a letrinha A e B, tá? Página 42, observe as palavras a seguir. As batatas fritas. Letra A. A que classe de palavras pertence o termo destacado? Batatas é um substantivo, é um pronome, é um artigo, é um adjetivo, é o quê? Então, classificar é isso, colocar o que significa batatas, tá? Letra B. E se a palavra destacada estivesse no singular? Reescreva o trecho fazendo as adaptações necessárias. Então, batatas, né, está no plural, vocês vão colocar, então, no singular. C. Explique as alterações em que você fez na atividade anterior. 3. Agora observe mais esta mudança. As minhas batatas fritas. Letra A. A que classe de palavras pertence o termo destacado? Minhas. Minhas é o quê? Substantivo, pronome, verbo, adjetivo. Então é isso que vocês vão colocar. B. Se no lugar de batatas estivesse escrito a palavra batata, como ficaria essa expressão, essa frase? Vocês vão anotar ali novamente com essa diferença, tá? C. Se no lugar de batatas estivesse escrito a palavra legumes, como ficaria essa expressão? Então, copiar novamente, trocando batatas por legumes. D. Que palavras foram alteradas e o porquê? 4, página 43. Complete as lacunas com as palavras adequadas. Então, por exemplo, há alguma coisa laranja lima foi para embaixo da mesa. Tem ali meu, minha. Qual dessas duas palavrinhas combina mais com a frase? Então, vocês vão verificar, completar e fazer isso nas demais, tá? Número 5. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente. Então, vocês estão vendo ali um textinho bem completo e algumas possibilidades de complemento. Vocês vão ter que ler o texto, ler os complementos, identificar qual desses complementos se adequa mais com as frases. Então, vocês têm ali a letra A, B, C e D, onde uma delas é o correto, tá? Número 6. Substitua as palavras destacadas pelos sinônimos do quadro, observando a concordância nominal. Observe o exemplo. Então, ali vocês estão vendo alimento, passada, alimentos e consumo. Olha o exemplo da letra A. As frutas estragadas servem como adubo. A fruta passada serve como adubo. Vocês vão seguir esses exemplos para completar, então, a letra B, letra C e letra D. Pessoal, a página 44 tem ali um gráfico, está pedindo para a gente elaborar um gráfico na página 45 com algumas informações de alimentos da turma, tá? Como isso não é possível no momento, a página 44 e 45 nós não faremos, mas eu quero que vocês anotem ali uma flechinha com uma indicação, né, falando que nós faremos em sala se possível, e aí a gente vai fazer quando retornarmos, tá? Então, por hoje é só, não faremos a página 44 e 45. Se vocês tiverem dúvidas nas atividades anteriores, podem me mandar mensagem que a professora vai auxiliando, tá bom? Beijos e até amanhã!